Se você ainda está esperando que as coisas voltem ao normal, talvez você precise encarar uma verdade incômoda na real, né? Que esse normal, na verdade, nunca nem existiu. Mas quero te falar também que é possível, mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a esses transtornos, né? Essas oscilações todas, ainda é possível que a gente encontre sabedoria em meio a isso tudo. Então, essa questão de oscilações, conflitos, colapsos, né? Onde tudo parece muito instável, tudo parece muito doido, né? Essas coisas, elas mexem com a gente, né? A gente se preocupa com os nossos filhos, com as nossas famílias, né? Com as pessoas que a gente ama. Porém, eu quero te mostrar algumas perspectivas um pouquinho diferentes sobre isso que a gente chama de estabilidade e como que a astrologia pode nos ajudar a encontrar um sentido em meio a tudo isso que está passando hoje em dia, a esse senso de fim de mundo, a esse senso, né, de um desespero, de um desamparo. Quais respostas a gente pode encontrar dentro da perspectiva astrológica para esses tempos tão difíceis e tão complexos que a gente está vivendo hoje? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, aqui é do Spica Astrologia e eu trabalho com astrologia tradicional. Então, se você quer saber mais informações sobre as formas de atendimento, formas como eu trabalho, o link tá aqui na descrição do vídeo. Que eu não sei vocês, mas quando eu penso naqueles sábios, nos gênios, né, nos filósofos lá do passado, né, eu imagino eles como se eles fossem, né, essas pessoas sem problemas nenhum, como se tudo fosse perfeito, onde eles tivessem tempo para pensar, para refletir, filosofar, tudo que eles queriam filosofar e nada no mundo tirava, né, essa paz deles. Então, assim, o mundo era um lugar perfeito, onde não tinha problema, onde não tinha guerra e por isso, então, eles conseguiam ter esse tempo para conseguir pensar e refletir, gerar suas teorias, gerar suas reflexões sobre a vida, sobre as coisas e tal. Mas, na verdade, não é sempre assim. E, na verdade, isso é quase que um mito. Por quê? Eu vou te mostrar a história de um dos caras que é a base para aquilo que a gente conhece hoje, né, de cabala, de astrologia, né, dessas questões todas que a gente pesquisa hoje no ocultismo e no esoterismo. Esse cara foi, foi um pilar. Se a gente fosse pensar, por exemplo, né, em uma banda de rock, por exemplo, que esse cara tem a importância, digamos assim, né, fazendo essa correspondência, né, é como se esse cara fosse o Led Zeppelin, né, pro rock, digamos assim, sabe? E eu tô falando de ninguém mais e ninguém menos do que Cornelius Agrippa, cara que foi assim, ó, né, como eu falei ali antes, né, um cara que foi a base realmente, né, para tudo que a gente conhece hoje, assim, alquimia também, sabe? Então o cara trouxe bastante essas influências, né, para aquilo que a gente chama hoje do esoterismo do Ocidente, né? O que eu quero trazer aqui é que esse cara, ele se ferrou muito na vida dele, né? Quando a gente pensa, né, em uma pessoa que, nossa, que marcou, que teve influência, que não sei o quê, que, né, foi uma pessoa foda, tal. Na verdade, esse cara tomou muito na cabeça, gente. Assim, ó, vocês não têm noção do quanto esse cara se ferrou na vida. Perdeu esposa, perdeu filho, perdeu casa, perdeu dinheiro, viveu de favor por muitos anos, tipo assim, teve a beira da mendicância, sabe? Tipo, o cara realmente se ferrou muito. E eu quero trazer pra você aqui um trecho de uma carta que ele escreveu, né? Em um período da vida dele onde ele teve que lutar em uma guerra, e ele escreveu uma carta, então, depois, né, desse processo, né, onde, graças a Deus, né, onde ele não morreu, né, mas mesmo que ele não tenha morrido, ele passou por um monte de prejuízo. E aí, então, eu vou ler esse trecho aqui da carta dele, tá? Para que a gente possa compreender um pouquinho, né, do que passava no coração dele nesse momento. Ou por nossa impiedade, ou pela influência dos corpos celestes, ou ainda pela providência de Deus, que tudo governa, uma grande praga de armas ou pestilência de soldados espalha-se por toda parte, de modo que não se pode viver com segurança nem nas cavernas nas montanhas. Para onde, pergunto, então, nesse tempo de suspeitas, irei com minha mulher, filho e família, uma vez que o lar e os bens da casa nos foram tirados em Pavia, e fomos expoliados de quase tudo que possuíamos, exceto algumas coisas que se salvaram. Meu espírito está combalido e meu coração se perturba em meu peito, porque o inimigo persegue minha alma e humilha minha esposa.
penso em minha substância perdida, no dinheiro gasto, no estipêndio perdido, na nossa falta de renda, na exorbitância de tudo e no futuro que ameaça vir com mais males do que o presente, e louvo antes os mortos do que os vivos. Tampouco encontro alguém que me console, mas voltando-me para mim mesmo, vejo que a sabedoria é mais forte que tudo, e digo: Senhor, quem sou eu para que te apercebas de mim, ou para que tenhas misericórdia de mim? Cara, deixo aí esse relato com vocês, né? Um relato extremamente forte, né? De alguém que viveu realmente esse colapso na pele, né? Passou por todas essas questões, guerra e tudo mais, perdeu tudo, perdeu casa, perdeu família e tudo mais, mas ainda conseguiu deixar um baita legado que influenciou gerações. Aquilo que a gente chama hoje, né, de paz, estabilidade e tudo mais, realmente nunca existiu, né? Por mais que isso nunca tenha existido, isso nunca impediu, né, que a filosofia, que os saberes, eles se desenvolvessem, né? Então esse é o principal ponto que eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje aqui, né? De que, às vezes, não é preciso que tudo esteja perfeito, que o mundo esteja alinhado, que, né, que os anjos vivam entre nós, né, os mortais, para que a gente possa criar coisas, para que a gente possa vivenciar a nossa espiritualidade, né, a nossa fé, a nossa esperança, né, de um modo pleno, sabe? Então esse é o principal ponto que eu quero trazer aqui. Mas, para além disso, é preciso dizer que sim, a gente está passando por momentos realmente muito tensos, muito movimentados realmente, sabe? E o que a astrologia traz pra gente de uma perspectiva acerca desse momento que a gente está vivenciando, né, se dá, basicamente, né, se dá assim de modo bastante claro, né, através das grandes conjunções de Saturno e Júpiter. Para explicar rapidamente o que isso significa, né, as conjunções, elas ocorrem em ciclos de 240 anos, mais ou menos, tá? Não é exato, mas é mais ou menos nessa média, né, que as grandes conjunções ali de Saturno e Júpiter ocorrem, tá? Então, nesses últimos 240 anos, né, onde as conjunções se deram nos signos de terra, né, então foi onde a gente conseguiu criar, né, os maquinários, né, então foi onde se deu a revolução industrial, né, que é onde a gente conseguiu criar, então, os maquinários, a energia, a internet mesmo, também ainda é fruto ali, né, das grandes conjunções de terra, né? E aí também esse lado da financiarização das nossas relações entre países, entre economias, né? Então tipo, tudo se dando muito, né, por meio, então, do mercado financeiro. Isso marca bastante, realmente, esse período da humanidade, né, onde as grandes conjunções estavam ocorrendo nos signos de terra. Então agora, depois dessa grande conjunção, né, que ocorreu ali em 2020, no inicinho ali, bem no comecinho do signo de Aquário, né? Então a gente traz essa virada, então, desse capítulo da história do ser humano, né? Então agora, os próximos 240 anos, então, as grandes conjunções vão se dar em signos de ar, né? Então, ou seja, vai ser lá em Aquário, vai ser em Libra e também em Gêmeos. Aqui é bem importante só a gente ressaltar que o que eu tô trazendo aqui não tem relação nenhuma, tá, com o que o pessoal fala sobre a questão da era de Aquário, tá? Isso é uma outra teoria ali da galera que segue teosofia, tá? Que tem outros processos, tem outros pensamentos sobre isso. A base do que eu tô falando aqui é um conceito, né, de um tempo simbólico que vem ali da teologia islâmica, né, junto também com a filosofia do Islã também. Então, né, tem outro tipo de pensamento, tem outras prerrogativas, né, que fundamentam esse olhar para a história do ser humano através, então, dos ciclos dos planetas, né? E, então isso, né, só um disclaimer aqui que não tem nada a ver com a era de Aquário que o pessoal fala, né, aí em outros canais, em outros lugares, tá? Então, tradicionalmente, o que é dito quando, então, a gente tem essas grandes conjunções, né, nos signos de ar? Eles falavam o seguinte, significa esterilidade da Terra ao surgimento dos impérios do Oriente ou dos impérios do estranho, entre aspas, né? Povos desconhecidos que surgem inesperadamente e aos ventos pestilentos. Isso soa familiar para você de alguma maneira, né? Assim, é muito louco, né? Porque o que a gente vê hoje em dia, né? Que nem, por exemplo, que eu tô gravando hoje aqui em julho, né? Que quase
agosto já, né? E a gente passou ali, né, por essa questão da alta ali dos ovos de galinha, né? Onde ocorreu, então, aquela questão, né, de um vírus e tal, e teve que perder um monte de ovos ali e tal, né? Que a própria questão em relação às doenças respiratórias que se espalham pelo ar. Cara, não preciso nem falar, né, do que a gente viveu aí nos últimos anos também, né? E o que eu posso falar, então, né, sobre essa questão aqui dos impérios do Oriente, né? Que eu posso falar isso sobre a China, né, cara? Enfim, deixo pra vocês também pensarem sobre isso, né? Tradicionalmente também, a gente olha para essas grandes conjunções, né, como se elas simbolizassem, então, essa transição de comando do globo de modo geral. Então, assim, até então estava muito restrita ali aos Estados Unidos, né? Então, assim, era tudo muito sobre os Estados Unidos, né, o dólar. E hoje, né, que a gente está vendo essa transição de um hegemon muito centralizado, né, para uma rede, né. Então, assim, vários países, né, que então formam suas alianças, né, para conseguir então ter uma dependência menor de uma centralidade. Então, isso é um grande testemunho também dessa transição, né, de uma grande dinastia. Perceba, né, como todo esse movimento que a gente está vivenciando hoje nada mais é do que realmente essa transição, né, mas não transição de consciência, de espiritualidade, nem nada disso, né, é uma transição realmente de poder. Então, assim, o que a astrologia ela nos proporciona é que realmente, né, que a gente está passando por um momento de grande transformação e grande modulação do poder. E a astrologia sempre foi sobre isso. Quando a gente olha lá na base dela, né, a base dela era sobre isso, que era sobre poder, era sobre, né, o poder de um rei saber quando que ia chover, quando que ia ter alta, quando que ia ter baixa, quando que ia ter chuva, tempestades, né? Então, tudo o que fala sobre esse olhar da história de uma perspectiva mais ampla, né? Isso proporciona, então, esse poder, sabe? De compreender esses movimentos da humanidade como um todo, sabe? E extrair um sentido disso. E esse poder hoje mora também nessa nossa capacidade de olhar para esses fatos, né? De olhar para esses acontecimentos, né? Surfar, né, por isso, e não sofrer, sabe? Quando eu vejo que esse pessoal trazendo, né, essa questão, tipo assim, que o mundo vai acabar, guarde dinheiro porque não sei o quê, tipo assim, todo esse sensacionalismo, né, que se tem sobre essas transições que estão ocorrendo, né, hoje em dia, cara, são na verdade como se fossem, né, essas dores de um parto. Quando eu remeto de novo lá para a história do Agripa, que a gente vê que, cara, nunca foi estável, né? Que nunca foi fácil, né? Que a vida, ela nunca foi um morango. E eu quero trazer para vocês hoje, né? É que a sabedoria, ela não precisa, assim, que ela não depende do mundo estar estável, das coisas estarem perfeitas, para que a gente ponha em prática quem nós somos, a nossa fé, a nossa esperança, né? As coisas externas, né? Elas vão ocorrer, sempre vão ocorrer e sempre vão estar aí. Só que cabe a nós, né? Cultivar, então, essa esperança, cultivar essa força, apesar dos pesares, a gente ainda conseguir carregar essa luz, né, pra gente ainda conseguir carregar essa sabedoria e esses conhecimentos para frente, né, ainda que seja difícil, mas ainda é possível que a gente faça isso com fé e esperança. E a imagem que o Siddhartha Gautama traz pra gente, né, desse lótus que brota, né, que floresce do lodo, né, ainda vive, né, então assim, essa sabedoria ainda é passada pra frente, né, e a gente pode ver isso através do rap do Racionais, né, que é onde ele fala, né, onde estiver, seja lá como for, tenha fé porque até no lixão nasce flor. Cara, assim, ó, perceba que uma coisa que o Siddhartha Gautama falou mais de 1000 anos atrás ainda vive hoje e sobrevive e é ressignificada hoje
é no rap. Então, assim, as coisas, elas se transformam. Para que elas sobrevivam, elas precisam se transformar e precisam se readaptar às novas realidades. Então, é isso que eu quero deixar para vocês aqui de reflexão, tá? De que realmente, né, que a gente precisa estar atento, né, a esses períodos tensos realmente, né, que a gente está passando hoje em dia, mas a gente precisa também buscar essa sabedoria para que esses conhecimentos ainda floresçam, para que esses conhecimentos ainda prosperem mesmo em meio às dificuldades. Quero saber agora de você. Me conta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, o que você sente sobre isso, né? E se você já percebeu o quanto que essa busca, de repente, né, por um momento de estabilidade, né, se isso te limita de alguma maneira, né? Se esperar esse momento onde a vida esteja perfeita, onde tudo esteja certinho, né, para que você possa desenvolver a tua espiritualidade e tudo mais, né, tua fé, tua esperança, né. Quero saber o que você pensa sobre isso, né. E se esse vídeo de alguma maneira te tocou, né, já peço que você então compartilhe com alguém, né, que também se beneficiaria dessa mensagem para achar sentido nesse caos todo que a gente vive hoje em dia. Beleza, gente? Gratidão, até o próximo vídeo aí. Falou!